queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Deus castiga. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilhe. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Também tem o site Apoie o Seu Canal, querida Dani, e também tem a minha caixa postal para quem deseja me enviar recebidos. Gente, na palavra do Senhor em Daniel 4 está escrito, conta a história do rei Nabucodonosor. Todos sabem que o rei Nabucodonosor foi um homem muito malvado, foi um homem muito ruim. Ele maltratou muito o povo de Israel, maltratou muito o povo de Deus. Ele é conhecido como o homem que lançou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo. E na Bíblia diz que ele era um homem totalmente irreverente a Deus. Porém, na Bíblia diz que Nabucodonosor teve um sonho e Daniel interpretou esse sonho a ele. E nesse sonho Deus decretava um juízo sobre a vida de Nabucodonosor. E na Bíblia diz que Deus mandou Daniel falar a Nabucodonosor que ele viraria um animal, que ele seria como um boi, que ele ficaria no meio do pasto, no meio dos bichos, até que ele reconhecesse que Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. Até que ele louvasse, até que ele ali se prostrasse diante do Deus de Israel. A Bíblia diz que Nabucodonosor tinha um coração tão duro que o bicho não se prostrava, até que ele virou literalmente um bicho. E ele ficou por muito tempo, e na Bíblia diz que ele se tornou um animal. Ele ficou todo peludo, as unhas dele cresceu. Essa passagem também é conhecida como a loucura de Nabucodonosor. Porém, na Bíblia diz que em um determinado momento, depois de muito tempo, nessa humilhação que ele se encontrava, ele despertou e se prostrou e reconheceu que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus. E naquele momento ele louvou ao Senhor e assim a sua sanidade voltou e Deus restituiu com dupla honra o seu reinado. Gente, Nabucodonosor foi um homem tão mau e mesmo assim Deus teve misericórdia dele. Que Deus lindo, né? Mas ele não deixou de ser castigado. Ou seja, Deus castiga. Deus castiga, gente. Também, viu? Trazendo para minha vida uma experiência que eu passei, que Deus me castigou, é um vídeo muito pesado, tá bom? Eu aconselho que crianças não assistam. E se você, tipo assim, tem a sua fé um pouco... Se você se escandaliza com assuntos pesados assim, não assista, tá bom? Mas assim, é um assunto de suma importância que vai trazer muito entendimento a muitas pessoas em relação ao juízo de Deus, em relação à justiça de Deus e como eu senti temor por ter passado por isso. É um vídeo que, tipo assim, pode te escandalizar, mas eu não posso deixar de falar porque eu tenho uma missão de escancarar, de pregar realidade crua e nua para quem está me assistindo, porque eu sei que dessa maneira o Senhor trabalha e cura e salva de uma maneira profunda. Amém? Então, gente, tudo começou quando eu estava caída. Eu estava desviada, como vocês sabem, em fornicação e todos os pecados que eu já expus para vocês que eu cometi durante um mês. Porém, Deus, ele sempre me dava recados, mensagens. A primeira mensagem que Deus me deu foi na primeira vez que eu caí em fornicação. Deus apareceu para mim em sonho e ele disse, para de pecar. E ele estava bravo, ele ele falou só uma vez, ele, para de pecar. E nisso eu acordei e foi na minha primeira queda. Foi na minha primeira queda. E mesmo assim eu senti um temor assim e continuei. Eu só sei que na segunda, aí eu continuei pecando. E eu lembro que eu fui esfriando. E fui abrindo mão de tudo e fui me entregando ao pecado e fui me afastando de Deus. Até que Deus, ele me chamou de Laodiceia. Quando Deus, ele me chamou de Laodiceia usando uma pessoa que não sabia de nada que eu estava passando, essa pessoa simplesmente olhou para minha cara e me chamou Laodiceia. Gente, eu fiquei com tanto medo, mas com tanto medo, que eu corri para a igreja. Só que eu ainda não estava arrependida. Você está entendendo a diferença? Eu ainda não estava arrependida. Eu corri para a igreja por medo, porque eu sentia que eu estava prestes a ir para o inferno.
e corri para a igreja, gente. Eu só sei que agora eu vou expor para vocês o pecado. É muito pesado para mim falar isso, mas eu preciso falar. Quando eu caí em fornicação, eu transei com esse rapaz em uma determinada posição sexual. E quando eu fui pedir perdão para Deus, não por arrependimento e sim por medo, eu simplesmente, algo passou na minha perna, como se fosse um vento, e eu caí, prostrada, diante da presença de Deus, exatamente na mesma posição que eu transei. Ali foi muito humilhante. Foi extremamente humilhante. Deus estava já, não chega perto de mim, porque na Bíblia diz que Deus dá graça aos que se humilham, mas Ele resiste ao soberbo. E naquele momento eu estava soberba. Por quê? Porque eu não estava arrependida. Então por que eu me senti no direito de me achegar ao trono de Deus na situação que eu me encontrava, suja e imoral, sem arrependimento? Ele é Deus Todo-Poderoso. Não sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. Gente, eu lembro que foi tão pesado, foi dentro do meu quarto isso, que eu fui tentar me aproximar de Deus para pedir perdão, mas aquele perdão ali artificial. Mas a Deus ninguém engana. Só sei que passou um vento no meu pé que me deu uma rasteira. Eu acredito que era o vento do Espírito Santo mesmo. Não era demônio, não. Eu senti que era o próprio Deus ali, ó. Pá! Gente, eu só sei que eu caí de 4. E eu me lembrei exatamente de tudo. Era como se Deus estivesse falando, como você ousa em chegar na minha presença dessa maneira? Gente, eu lembro que eu não consegui nem falar. Mas eu tremi tanto, eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Gente, eu só sei que eu tremia, veio um temor assim, era como se eu estivesse em juízo, sabe, nua, de 4, suja, imunda, e Deus ali bem na minha frente no trono. Gente, eu senti tanto medo, eu não consegui nem falar, eu não consegui falar. Eu fiquei quieta assim, ó. E foi quando eu me levantei, com muito medo, calada, e corri para a igreja. Eu senti que faltava pouco tempo para mim continuar viva, sabe? Que nem até o próprio Deus ele já estava abrindo mão de mim. Ele já estava, Então, gente, Deus ali me castigou, viu? Eu fui castigada, eu fui humilhada. Sim, eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Ele sempre me amou, ele sempre cuidou tão bem de mim. Me chamava de princesinha, me chamava de minha filha, sabe? Ele fez tanto por mim. Mas quando eu o traí e não me arrependi, o juízo veio. E ali eu vi o que era juízo de Deus. Ele, ó, Deus não quis falar comigo. Não quis. E ainda eu fui humilhada ali. Nossa, gente. Coisa pesada que eu passei, viu? Por isso que eu falei pra vocês que tem coisa muito pesada que eu passei, que eu conto aos poucos. Mas ali eu vi que Deus me castigou. E aí o resto da história vocês sabem. Depois disso eu me arrependi de verdade. Aí eu me arrependi de verdade. E quando eu me arrependi de verdade, eu realmente me rasguei e chorei, porque eu tava com muita saudade de Deus. Sabe, eu tava com muita saudade dele, e ali eu implorei, eu chorei pra ele voltar pra mim. Foi dentro de um carro e fiquei, conversando, desabafando e implorando pra ele voltar, e ele voltou. Quando ele viu que eu me arrependi, mas ele voltou tão rápido, meu Deus, eu fiquei até assustada. Quando o Papai do Céu viu que eu me arrependi de verdade, gente, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, eu vou deixar o link, vocês assistam, mas ele voltou pra mim assim, ó, tava aquele vazio, aquela escuridão, aquela solidão. E quando eu me arrependi de verdade, quando ele viu que eu realmente estava ali arrependida, mas ele voltou assim, ó, pá!
que eu levei até um susto, eu senti a glória e imediatamente eu fui cheia, assim, sabe? Eu senti o abraço, o amor, eu senti ele ali comigo, sabe? Me recebendo, me acolhendo, me enchendo de beijos, como um filho pródigo. Mas o papai, por que ele fez aquilo com o filho pródigo? Porque o filho pródigo se arrependeu de verdade. Você tá entendendo que Papai do céu, ele sabe quando uma pessoa se arrepende de verdade ou não. E a Deus ninguém engana. Então, se você realmente está arrependido, você pode ter certeza que Deus está feliz. E Ele vai te acolher, Ele vai te abraçar, Ele vai te abençoar tanto. E Ele vai te dar tanto amor. Mas se você não se arrepende, meu filho, a Deus ninguém engana não. Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. E eu vivi isso. Eu vi Deus me resistindo, viu? E foi triste. Foi pesado. E deu medo. Então, respondendo a pergunta de você, se Deus castiga também. Eu vivi isso. Deus já me castigou e foi feio. Foi bem feio. E é isso, gente, que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.